Hoje, Dia dos Pais, ao mesmo tempo em que eu parabenizo todos os papais, também me solidarizo com as mais de 100 mil famílias enlutadas que perderam seus entes queridos. Muitos pais que partiram devido a esta pandemia, muitos filhos que já não abraçarão seus pais e muitos pais que não poderão neste dia estar junto a seus filhos pelos mais diversos motivos. Ou estão no plantão de um hospital tentando salvar vidas, ou em viagens de trabalho, ou moram distante. E seja qual for o motivo, acredito que todo pai quer ou queria hoje estar junto de seu filho e dar ou receber um carinho, um abraço, um afago vindo do coração de um filho ou de um pai. Mas independente de qual seja a nossa situação, nós temos um Pai maior, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Deus Altíssimo, 3 vezes Santo, e também um Deus zeloso que visita a iniquidade dos filhos até a 3ª e 4ª gerações. Mas Ele é Pai e deve ser tratado como tal. Muitas pessoas não o consideram como Deus Pai, não querem relacionar-se com Ele como filhos e não o buscam como Pai. Provavelmente estas pessoas tenham tido uma informação equivocada ou nunca tenham tido interesse em conhecer quem é este Pai santo, amoroso, bondoso, misericordioso, perdoador. Talvez devido a olhar para o seu pai terreno e não ver nele estas qualidades, o tenha afastado do grande Pai eterno, invisível, mas real, como diz certa música, que nos consola em toda tribulação e que está sempre de braços abertos a receber a todos que o buscam. Jesus, o nosso irmão primogênito, quando se dirigia a seus discípulos, sempre referia-se a Deus como vosso Pai, ou o teu Pai. Só no Sermão da Montanha, essa curta expressão aparece 15 vezes, sendo 9 delas no capítulo 6 de Mateus. O apóstolo Paulo, ele também refere-se a Deus como chamando de nosso Pai, tanto dele próprio como dos irmãos em Cristo. E uma de suas mais belas saudações, referindo-se a Deus Pai, nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 2 e 4, quando ele diz: a vocês, graça e paz da parte de Deus nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que, com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Então, queridos, por mais que estejamos passando por dificuldades, tribulações, nós temos um Pai misericordioso, um Deus que de tanto nos consolar sobra para que também possamos consolar outros. E a nossa relação com Ele não é a relação como a do nosso pai terreno, que quando viajamos ou trabalhamos nos afastamos dele. Ou mesmo quando o Senhor já o tem levado deste mundo, como levou o meu há 11 anos atrás, mas eu posso contar com este Pai eterno presente, a quem posso ter um relacionamento pessoal a qualquer instante e que a sua linha telefônica nunca está ocupada e ele nunca está distante que não possa me ouvir. Nós sabemos que será praticamente impossível sermos um pai como nosso Pai Celestial, mas podemos nos inspirar em alguns pais das Escrituras que nos deixaram belos exemplos. Adão, o primeiro homem, ele não teve um exemplo a seguir a não ser Deus, o Pai. E ele desobedeceu a Deus, fazendo com que tivéssemos um mundo corrompido pela mudança e pelo pecado. Mas ele sofreu com a tragédia entre seus 2 filhos e nos ensina sobre as consequências de nossos atos, nossas escolhas e sobre o quão é importante os mandamentos do nosso Deus.
Moisés também foi pai de 2 filhos, mas também tornou-se uma figura paternal para o povo hebreu, libertando-os do Egito, amando-os e ensinando-os a serem tementes a Deus e os levando à terra prometida. E o exemplo dele nos ensina que mesmo nos momentos em que as provações e dificuldades pareçam demasiado grandes, elas podem ser ultrapassadas quando estamos caminhando com Deus ao nosso lado. José talvez seja o pai menos falado na Bíblia, o pai adotivo de Jesus Cristo. Ele enfrentou dores e dificuldades para ajudar sua esposa Maria e o bebê que ela carregava. Mas ele educou e cuidou de Jesus como se fosse o seu próprio filho. Ele o ensinou no seu ofício de carpinteiro e ele nos deixa o exemplo de um homem justo e com certeza Jesus Cristo o via como um homem justo, honesto e carinhoso. E Deus o Pai, a primeira pessoa da Trindade, o Pai e Criador de todas as coisas, através de seu Filho unigênito Jesus Cristo, nós aprendemos uma nova forma de nos relacionarmos com Deus. Ele é uma fonte constante de força, coragem, sabedoria e de esperança que nos fortalece em nossos momentos de fraqueza e que nos enche o coração de uma felicidade sem igual. Romanos 8,16 nos ensina que o próprio Espírito testemunha ao nosso Espírito que somos filhos de Deus. Então, se Deus é nosso Pai, nós podemos chorar na presença dEle, podemos confessar nossos pecados, nós podemos pedir perdão, podemos abrir nossa alma e derramar perante Ele nossos sustos e medos, podemos pedir-lhes conselhos e orientações, podemos segurar a sua mão e nos colocar a caminho. Nestes tempos que estamos passando, não precisamos ter medo nem andar ansiosos, mas termos sabedoria e precauções em nossos relacionamentos, em nossas atitudes, porque Deus como Pai é quem cuida de nós. E que nas horas mais difíceis nós possamos dizer como o Senhor Jesus disse: Abba, Pai, tudo te é possível. Afasta de mim este cálice. Contudo, não seja o que eu quero, mas sim o que tu queres. Que Deus nos abençoe e parabéns a todos os pais a quem nosso Pai tem confiado os seus filhos. Queridos, estava com saudade de vocês, de gravar este vídeo. Hoje, neste domingo, eu fiz questão de estar aqui falando com a minha igreja, falando com a nossa igreja, né? E desejando um feliz Dia dos Pais, aos pais da nossa comunidade evangélica, aos meus filhos que já são papais, alguns deles, e que Deus possa abençoar todos nós, que nós tenhamos uma semana aí na presença do Senhor Jesus até que Ele volte. Deus te abençoe.